técnica adequada, pois ela gera um abuso, uma concorrência desleal, ou, na grande maioria das vezes, faz com que o consumidor sofra consequências enormes. As consequências, entre outras, vem a enganosidade. O que eu quero simplesmente reforçar, muito embora não seja o tema desse programa, é que a publicidade comparativa, além de permitir a enganosidade, pode ser vista como uma publicidade abusiva, que acaba explorando a fragilidade do consumidor. Então, vamos tomar cuidado. Publicidade comparativa pode ser enganosa. Publicidade comparativa pode também ser abusiva, mas pode ser uma prática lícita. A questão é justamente essa. O que eu estou comparando e como eu estou comparando? Se eu estou comparando coisas iguais, estou comparando, utilizando elementos verossímeis, não há qualquer objeção. Isso faz parte do mercado de consumo. Mas a partir do momento em que eu estou utilizando credibilidade alheia, estou utilizando uma marca alheia, isso passa a ser um grande problema, tendo em vista que a livre concorrência ela tem limites objetivos. E esses limites objetivos, inevitavelmente, vão refletir no direito do consumidor. Dessa maneira, nós encerramos este bloco, o Pergunte ao Professor, e reforço mais uma vez. Se vocês tiverem mais curiosidades sobre esse tema, se vocês quiserem outras informações sobre publicidade enganosa, ou até mesmo como reclamar, como exercer a possibilidade desse direito, entre em contato com a gente através do e-mail provafinal@lfg.com.br. Mas o nosso programa ainda não acabou. Fique com a gente para o próximo bloco, o X da questão. Estamos no nosso terceiro bloco, o X da questão, e agora nós vamos discutir algumas questões sobre o tema da publicidade enganosa que já foram perguntadas em provas da OAB ou em outras provas de concurso público. Muito bem. A primeira questão que nós temos hoje é da OAB-CESP e o enunciado dela é o seguinte: nos termos do Código de Defesa do Consumidor, o ônus da prova, no caso de discussão a respeito de publicidade enganosa, compete. Quais são as alternativas que nós temos a respeito dessa temática? A alternativa A, ao anunciante da publicidade. Alternativa B, a quem alega a enganosidade da publicidade. Letra C, ao consumidor enganado. E D de dado, a quem o juiz designar como responsável, uma vez que é cabível a inversão do ônus da prova nesses casos. Muito bem. A questão parte da seguinte ideia. Quando nós estamos discutindo algo relacionado à publicidade enganosa, inevitavelmente eu preciso provar que essa publicidade apresenta o elemento do erro, apresenta a falsidade. Nós necessariamente temos que partir da seguinte ideia. Qual é essa ideia? O consumidor, ele é vulnerável. O consumidor frente ao fornecedor sempre está numa posição desvantajosa. Ele não tem como avaliar, ele não tem como perceber algumas questões. Ele tem basicamente um feeling. Então aí vem um ponto lógico. Quem é a pessoa que ganha com o resultado da publicidade? A pessoa que ganha com o resultado da publicidade é o fornecedor. Quem encomenda a publicidade? Quem encomenda essa mensagem? Quem produz a oferta? O fornecedor. Dessa maneira, ele é o verdadeiro responsável. E, por ser o verdadeiro responsável, muitas vezes ele trabalha, ele articula os elementos, ele articula as informações em torno do produto. Quando ele fala ou quando ele se omite, ele tem o domínio dessa situação. Domínio este que o consumidor não tem. Dessa maneira, o consumidor, ele simplesmente tem uma única percepção, que o material publicitário, que a mensagem publicitária não condiz com a realidade. A prova
de que esta informação veiculada ela é condizente, a prova da informação que é uma informação verdadeira compete a quem anuncia. Compete ao fornecedor que está se valendo desta situação. Dessa maneira, a resposta correta qual é? Vamos voltar ao nosso teste. A resposta correta é a letra A, ao anunciante da publicidade. O anunciante da publicidade, ele é o fornecedor que utilizou do canal publicitário para vender um produto, para vender um serviço. Mas apenas para que não fique nenhuma dúvida, vamos olhar as demais alternativas agora, mais uma vez, e entender por que elas estão erradas. Reparem bem. Letra B de bola. A quem alega a enganosidade da publicidade? Pois bem, quem vai alegar essa enganosidade é o próprio consumidor. E como eu disse para vocês, o consumidor não tem condições de fazer essa prova. Ele simplesmente não tem habilidade para tanto. Até porque ele não sabe quais são as verdadeiras características do produto ou do serviço. Dessa maneira, ocorre uma inversão. Eu sempre tenho que pensar favoravelmente ao próprio consumidor e nunca ao fornecedor. O ônus, nesse caso, é da pessoa que está patrocinando, do próprio anunciante. Vamos à outra. C, ao consumidor enganado. Exigir que o consumidor faça essa prova é uma prova vil, é uma prova muito difícil e praticamente impossível. Então, eu não tenho como, numa situação como essa, imputar essa responsabilidade ao consumidor. E, finalmente, a letra D de dado, o que nós temos? A quem o juiz designar como responsável, uma vez que é cabível a inversão do ônus da prova nesses casos. Vejam, a inversão, nesse caso, ela é cabível, essa inversão acontece porque a lei manda e não é um critério do magistrado, não existe essa discricionariedade do magistrado, existe sim uma determinação na própria lei. Dessa maneira, a alternativa correta que nós vamos ficar nesse primeiro teste é a letra A. Muito bem, vamos agora dar uma analisada no nosso próximo teste. A próxima questão também é da CESP, que diz o seguinte: com base nas proposições abaixo, assinale a alternativa correta. Vamos ver quais são essas proposições. Primeira delas, a publicidade enganosa é aquela que traz informação falsa, total ou parcialmente, e que tenha efetivo potencial para a indução dos consumidores em erro sobre a natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, o preço do produto ou serviço. Próxima assertiva. É abusiva, entre outras, a publicidade que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Terceira, a publicidade enganosa é sempre feita em detrimento da vulnerabilidade do consumidor, de forma a induzi-lo a se comportar de maneira contrária a determinados valores sociais, como o respeito ao meio ambiente. 4. É enganosa a propaganda que, para destacar o efeito refrescante de uma determinada bebida dirigida ao público adulto, sugere a ocorrência de neve na Amazônia. E aí nós temos a seguinte situação. Diz lá a alternativa A, somente as proposições 1 e 2 são corretas. B de bola, somente 1 e 4 são corretas. C, somente as proposições 2 e 3 são corretas. E letra D de dado, somente as proposições 3 e 4 são corretas. Então, nós temos nesse teste que identificar quais são as corretas e combinar com as respostas. Então, vamos fazer agora uma leitura
mais detalhada de todas essas proposições